Programa não recomendado para menores de 12 anos. 2 consoles nascidos no mesmo dia. Um terminal com a mesma doença que este locutor teve. Últimas notícias do Commander X16. Relembrando o pior dos DOS. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o episódio número 95, ou seja, confere porque é agosto também, do Repórter Retro. E aqui nessa mesa de formato daquela janela com vidro de 4 cores, eu, Giovanni Nunes, e quem mais? Eu, Juan Carlos Castro. E eu, Ricardo Pinheiro, jogando uma pedra numa dessas janelas. Pedra amarela. Qualquer uma tá valendo. Já tá quebrado mesmo. Já tá quebrado mesmo, né? Foi quebrada de fábrica, é a nova novidade. Não eram falhas, eram novas características não implementadas. Por falar em falhas, nós vamos começar o nosso 2023 das efemérides com os 35 anos de uma falha. A pior das versões do MS-DOS, a versão mais criticada, a versão mais cheia de bugs, a versão que foi o maior fiasco de todos os DOS, desde o 1.0 até o 6.22, que foi a última versão independente de DOS. O DOS... Mentira, foi o 7. Comercialmente não. Comercialmente foi o 6.22. O 7 nem existiu. Não estamos falando de DOS da Digital Research, nem coisas disso. Estamos falando de IBM-DOS / PC-DOS. E esse DOS que está fazendo 35 anos, fez agora em julho, a versão 4, ela foi a versão na qual a IBM meteu o bedelho e ela resolveu fazer algumas inovações no código. Ele ficou grande demais, ocupando memória demais, com vários bugs, com uma pseudo-interface gráfica chamada DOS Shell, que ninguém dava a mínima. Eu lembro do DOS Shell! Agora que você falou, eu lembrei daquela desgraça. Nossa, realmente não dá a mínima mesmo. E tinha uma característica necessária do sistema operacional que só funcionava se você carregasse o share. Eu acho que eu lembro que era o append, era o comando append, para você fazer O Smart Drive também, você precisava do share. Até hoje o Windows precisa do share para fazer um monte de coisa e grande parte dos problemas você não poder abrir o mesmo arquivo em 2 aplicações vem disso. Mas o fato é que ele foi pessimamente recebido, a versão que veio antes desse, a 3.3, ela durou assim como a última versão por muito tempo, porque era uma versão ótima, muito estável, tinha assim, quase todos os features que estavam faltando e que eram considerados como essenciais. Ele reinou por uns 4 anos. A última versão do 3.3 saiu em 85. Então isso é 3.3. 3.30T. Credo. Não, você não atende. Não, ela saiu em 90. A última versão, né? Porque eu lembro que ele dominou aí, como falou o Juan, uns 4 anos. Claro que foi copiado por um monte de gente. Mas o MS-DOS 4, ele tem 2 versões. Não, tem a versão multitask, né? Que é um branch separado. E tem o 4.1 desenvolvido pela IBM. E tem o 401. E tem as versões OEM, que a Microsoft também botou um monte de coisa. Eu lembro do 401. Esse que eu lembro. Esse que foi vendido. Eu não lembrava dessa versão com multitasking. Eu não lembrava dessa. Ninguém pirateou. Se ninguém pirateou, não existiu. Ninguém queria a cópia disso, né? Eu não tô enganado. Eu lembro que essa versão ela tinha muita coisa já pensando. Acho que não era no 486. Acho que era no 286. E todo mundo já tava indo pra 386 e não fazia muito sentido usar esse cara. Porque não dava, né? Assim, na época, 486 era uma coisa, eu vou dizer, de 1990. Não, eu acho que era 286. Ele era uma versão. Ele foi pensado por 286. Só que assim, muita gente tinha XT nessa época. O XT, assim, até 92 era máquina padrão. Sim, eu lembro quando eu entrei na faculdade em 91, a gente andava com o que tinha muito era laboratório público de informática na universidade,
que era tudo com XT, então a gente andava com caixa de disquete 5/4, com um disco de boot para poder usar, precisasse usar, fazer alguma coisa. Era o que a gente tinha à mão para fazer na faculdade, para usar a sala, e era tudo XT. E vamos ser sinceros, para rodar DOS você não precisa de nada maior que um XT. Eu lembro que alguns anos depois, a gente tinha um XT no laboratório que eu trabalhava, fazia iniciação científica, que ele ligado pela uma porta serial do Number Workstation, da Intergraph que a gente tinha. Aí os dois drives, um disco era DOS, outro tinha um emulador de terminal. Nome da máquina, Mud Machine. Era só pra jogar Mud, que era a única coisa que o pessoal queria sentar naquele XT, pra logar no Mud que rodava no servidor da eletrônica, da engenharia eletrônica, pra ficar jogando. Uma curiosidade, a Wikipédia não conta, mas o WinWord conta, né? Ele conta essa parte da IBM metendo o B dele, mas ele fala assim, o MS-DOS 4 deu suporte a HDs com partições de até 2 GB, e por conta disso ele acabava usando mais memória do que 640 necessário. Ele tinha um monte de bug. A Microsoft que planejou fazer o MS-DOS 4 que fosse multitarefa, mas a IBM falou não. Porque talvez ele tava com medo dela canibalizar o mercado do OS2. E já não era grande coisa, né? Aqui não, já não era lá grande coisa. Eu acho que o primeiro DOS que saiu com suporte razoável para multitarefa não foi da Microsoft, foi o DR-DOS. Acho que nem era multitarefa, né? Era um task switching. Era task switching, que eu me lembro que ele tinha. Funcionava. Não, o DR-DOS também tinha multitarefa, mas a aplicação tinha que suportar isso. Esse era o problema. Developers. O multitasking MS-DOS 4.0 ele só saiu em alguns países da Europa. Justamente, ele é mais conhecido como MS-DOS 4.01, justamente porque a 4.0 eu acho que era mais bugado. Sim. Eu lembro da 401. A gente está deixando um link aí do OS 2001 que tem mais detalhes sórdidos a respeito dessa infeliz versão. Eu posso acrescentar esse link aqui, ó. Joga aí. Quanto mais link, melhor. Tá, ok. Este link que você acaba de colocar, vocês, ouvintes, estão vendo ele aí no show notes também, junto com o de... Sim, vocês podem baixar o Multitasking MS-DOS e rodar no seu PC, velho. Ou na sua máquina virtual, né? Num VirtualBox da vida, mais provável. Mais prático. Uma VVM, um velho Virtual Machine. Vamos falar de um dia feliz? Vamos. Um dia onde 2 consoles japoneses nasceram. Um deles não é conhecido, mas é o pai de algo muito conhecido. E outro é muito conhecido por si próprio. No mesmo dia, no dia 15 de julho de 1983, nasceram simultaneamente o Sega SG-1000 e o Famicom, vulgo Nintendinho. Não, o César Seguista não vai gostar disso não. Se ele estivesse aqui, ele diria, mas como esse não é um podcast de falar mal da Sega? Pois é, verdade. Não estou falando mal da Sega, eu vaiei o Nintendo, que é um console sem graça. Pronto, falei. É um console feito por mafiosos, mas tudo bem. Se o João tivesse aqui, ele estaria reclamando. A gente estaria falando mal, talvez. Eu vou contar pra vocês uma coisa curiosa. Eu não consigo jogar nenhum jogo do Mario, eu acho muito chato. Eu também. Tem vários jogos de Nintendo que eu gosto, mas os Marios não são um deles. Me processem. Eu acho que eu joguei Mario tão pouco da minha vida que eu nem tenho como opinar. Não sou capaz de opinar, como diria a Glória Pires. Quem jogou mais foram os garotinhos juvenis nascidos da década de 80 pra frente. Pois é. Mas falando agora do outro gêmeo, do SG-1000, ele vendeu pouco, ele é pouco conhecido, mas ele foi a semente do Master System, que não é pouca coisa. E se vocês se lembrarem também, nessa mesma data também saiu aquele console maluco da Casio que entrou e saiu. Igual o Robô Simpson. Peraí, no mesmo dia? No mesmo ano? Eu acho que com certeza foi no mesmo mês e no mesmo ano.
Ele é tão obscuro que a gente nem colocou aqui nas efemérides, mas convidamos os nossos ouvintes a mencioná-lo aí nos comentários. Volta pro episódio do mês passado, que tá lá, estamos falando dele ainda. Com certeza, se o João estivesse aqui, nós teríamos alguém para se lembrar dele. Isso é absolutamente certo. O interessante é que o SG-1000, depois dele teve o SG-1002, teve o SK-1100, que era um computador, o SC-3000, que o Juan é um feliz proprietário, o SG-1000 Mark III, o Mark III, que aí deu origem para o que é o Master System, né? O Master System, que é tranquilamente o videogame não mais vendido, mas o videogame mais longevo do mercado. Afinal, já é fabricado. Até hoje você compra um Master System, você pega aquela que não tem nada a ver com o Master System original, mas aquela plaquinha, aquela carcassinha azul com um Sonic ali, com sei quantos jogos ali gravados em ROM, você não consegue ir no Rio de Janeiro, na Casa e Vídeo, comprar um. Eu vi na Casas Bahia dois modelos diferentes à venda. Isso foi uns 6, 7 anos atrás. Não, você não consegue comprar ele novo hoje, assim. O pessoal compra. E assim, impressionante do Master System é quantas versões tiveram dele. Assim, o Master System 1, o Master System 2, o 3, o 3 Compact, os outros com... o Super Compact. Aquele que você liga, ele usa RF, transmite para televisão. E eu tô esquecendo. Você faz um broadcast da sua partida, né? Peraí. É o Discord do Twitch TV antes do Discord do Twitch TV. Verdade. Só que o alcance é menor, né? Apenas o seu quarteirão. Pelo seu vizinho. Aí você tem todas as versões, até a versão que você olha e jura que tem cartucho, mas levanta a tampinha, tem entrada de cartucho. Gente, eu não sei quantas versões de Master System tiveram no Brasil. Eu acho que a luta com as versões que saíram de Mega Drive. O pessoal as comunidades de retro gaming no mundo, elas ficam pasmas de como o Master System e o Mega Drive tiveram longevidade no Brasil. Não tiveram, não tem. Até hoje. Ainda é fabricado. Só uma correção rápida. O console malfadado da Cássio, ele é de outubro, então vamos esquecer que ele existiu por enquanto. A gente tem 3 meses para lembrar. Então assim, o SG-1000 tem um emuladorzinho, que na verdade é só um adaptador um recompilador de código, falar bonito, ou só para você poder pegar jogos do SG-1000 rodar no MSX. É um pateador de ROM, na verdade. Exatamente, um pateador, bem falado. Você falou bem. Ele tem alguns jogos que foram portados para MSX, que se for ver, tipo o Cave e alguns outros que tem versões para MSX. É um videogame bem simpático, diga-se de passagem. Eu achei ele bem bonitinho. Eu já vi gente que pegou um Master System original, tava muito detonado, o cara pintou exatamente igual um SG-1000. Já viu no encontro do Canal 3, tem o Robson Costa, levou um pintado exatamente branquinho, com os detalhes azuis, igualzinho o SG-1000. Ficou uma graça o Master dele. Eu gosto do SC-3000 também. Eu acho um micrinho fofo, mesmo com teclado chiclete. Eu gosto pra caramba dele. E não vou vender. Ouviu, Franklin? Não vou vender. Não vou. Feita essa ressalva. Nesse momento o Franklin deixou cair uma caneca dentro da pia. Verdade. Nesse momento ele tá mandando mensagem pra gente dizer assim: pô, quer me derrubar? É isso aí mesmo. Bem, do Famicom, acho que a gente pode mencionar que é tranquilamente um dos videogames mais vendidos da história. Até hoje é fabricado, mas por vias meio tortuosas, não meio oficiosas como o da Sega é. Lembrar que no Brasil teve uma quantidade de clones absurda dele, inclusive o pessoal do trabalho da Falcon Soft, o projeto dos clones, eu não lembro o nome, é Clones, né? Clones, que é de catalogar todos os clones que foram feitos no Brasil, todos os clones que foram feitos do Nintendo, né? Do Famicom. E aí um abraço pro Saulo, um abraço pro Marcos Felipe, que estão envolvidos nesse projeto. Estão fazendo lá, catando, gente, haja clone do disco. Você pensa que é só o Phantom System? Achou errado, otário. Tem, que não acaba mais. Falando nisso, no momento em que estou gravando, daqui a poucos dias eu vou pegar aquele meu clone chinês, aquele meu Famicom chinês, que ninguém sabe de onde veio, que está tudo escrito em chinês, mas ele funciona. O único problema dele era a fonte.
a Melanie detectou o problema, viu onde eram as entradas e saídas, botou para funcionar, e daqui a pouco eu tô fazendo um vídeo com ele, que é possivelmente um dos clones mais what the fuck de Nintendo que já apareceu por qualquer lugar. Nunca ninguém viu nada parecido com aquilo. Ele se materializou numa sucatinha que fica do lado da minha casa, acredita se quiser. E por falar em clone what the fuck, eu não sei por que cargas d'água, a conta do Museu Capixaba resolveu botar a efeméride de 40 anos de um clone nacional de ZX81, que nem eu, que ficava repassando os anúncios de todo o microsistema todo mês, eu não me lembrava que existia. É um CDCE Apply 300. Eu não fazia... né? É a primeira vez que eu vejo um clone de ZX81 que tem bloco numérico. Olha, ele tem uma cara assim meio de Oric, não tem? Parece um Oric, mas aquelas teclas meio espaçadas, o gabinete a cor, só que é um Oric amarelado, né? Não sei se o Oric, deve ser o anúncio que é amarelado. Eles devem ter escaneado de uma página bem gasta, né, de uma revista. Curiosamente, ele foi produzido, tô pegando e copiando, lendo descaradamente o post lá no site do Museu Capixaba do Computador. Um abraço pro Flávio. Esse computador foi um modelo produzido pela empresa carioca Centro de Desenvolvimento de Sistemas Elétricos Limitada, CDSE, fundada por Francisco Moreira César Neto. E aí tá lá, aquela configuração. Uma curiosidade, ele tinha 32K de RAM. Um ZX81 com 32K de RAM, isso é um paraíso, né? Podia chegar a 48, isso era um paraíso de espaço. O 5 tinha 48. Eu sei, mas assim, naquela época é um espaço. Ele só tem isso porque apareceu na edição de julho da Microsistemas. E sim, não há notícia de ninguém que tenha visto um de perto. Agora, é capaz que nós estejamos nesse momento, de uma certa maneira, fazendo fake news, porque agora não tenho mais certeza que se esse micro foi lançado ou se realmente existiu, ou só se tirar uma foto para anunciar e antes de lançar a empresa faliu. Naquela época tinha muito disso, anunciar, falar que ia ter e lançar, jogar a coisa no mercado para ver. Por exemplo, essa máquina, segundo dizia, ele vinha com uma fonte de alimentação interna, saída de vídeo composto e serial. Olha! Assim, como eu falo, alguns já tinha anúncio dele em fevereiro de 1983, mas a primeira aparição encontrada foi em julho de 83, como disse o Juan. Então, assim, nunca vi um. Esses anúncios que mencionam o nome, era basicamente alguém, tipo assim, pagando assessoria de imprensa para ir nas revistas especializadas em microsistemas. Ou existe essa nova XPTO das Couves Limitada que vai fabricar um micro assim assado daqui a alguns meses. Aí sai uma nota naquelas pequenininhas, naquelas colunas de notícias de última hora, né, que tinha nas revistas. Ou seja, se fosse na revista na CPU, você teria essa notícia lá, mas teria que escrever um artigo. Você tem que fazer, quer rir, tem que fazer rir. Só de curiosidade, o Apply, ele consta na lista da revista Input dos clones do Brasil. Tudo bem, porque essa mesma lista, ela inclui o TKS 800 da Microdigital. Né? Então, a lista ela tem algumas falhas. É questionável. Mas a curiosidade é o seguinte, é o fato de que o nome do fabricante aqui está como Apply. Modelo Apply 300. Então... DSE parece qualquer outra coisa, né? Comitê de Desenvolvimento de Sociedades Estocásticas. O pessoal lá do Clube do TK, os Sinclairzeiros de primeira hora, Bafa e o Truco e outros que tais... Se algum desses aí souber de alguma coisa desse, por favor, se manifeste nos comentários, porque informação sobre computador oscuro que mal existiu é a coisa que a gente mais quer aqui. E só lembrando também que essa mesma lista consta o AS1000 da Engebras, aquele que se arrumou sabe-se lá onde. Sabe-se lá onde é um amigo meu, advogado, Leonardo Vilarinho. Alô, Léo. Eu fiz sistema de automação /CRM pro escritório dele lá em 2004. Ele tinha ido isso guardado na casa do pai dele ou no sítio, etc. Juan, você quer isso? O macaco quer banana, mané. Oferece um negócio desse? Né, pra moar.
Bom, a próxima efeméride não tem nada de obscuro. É 55 anos da fundação da Intel. Ela é de 1968. E praticamente eu só preciso dizer isso, né? É a empresa que desencadeou tanta coisa, que moldou o mundo da computação e o mundo ponto, que só resta a gente dizer isso. A empresa... Ela foi uma ramificação da Fairchild, né? Eram engenheiros da Fairchild que saíram para fazer a Intel. Nessa época ela era uma startup, né? Devia ter videogame lá pro funcionário. Ela, assim, foi um acréscimo. Ela é de 18 de julho de 68. O primeiro nome dela é NM Electronics, depois virou Intel, né? E no primeiro investimento ela conseguiu levantar 2,5 milhões de dólares para poder abrir a empresa. E aí eles começaram a lançar memória estática, e aí depois a primeira DRAM na história. Antes era só SRAM, a primeira DRAM. E aí, em 71, o primeiro microprocessador, o 4004, e daí o resto da história, e vamos que vamos. Quero fazer calculadora, depois toda aquela história. Você pode pegar um monte de episódio da gente que tem um monte de pedacinho dessa história para vocês ficarem. E para vocês verem também. E para vocês verem também que esse negócio de capital de risco, né, venture capitalist, não é coisa dos anos 80, né? Wall Street, Gordon Gekko, aquelas coisas, Reaganomics, não, já existia algumas décadas antes. Tá, a própria HP, que é da. HP é de quando? Da década de 50? Ou antes da Segunda Guerra Mundial? Nunca lembro. Acho que é antes da Segunda Guerra Mundial, HP. Então, ela também era uma startup. Lá também tinha videogame para os funcionários. Na verdade, naquela época, no máximo eles teriam um arcade eletromecânico, né? Eles tinham um gibi para os funcionários. Né? Mais barato. Mais. Vamos para a mais velhinha do mês? 70 anos do IBM 650, o primeiro computador produzido em massa. E não, a IBM não construiu... Em macarrão. E também não é nem isso, e nem a IBM construiu a fábrica dele em cima do Felipe Massa também, tá? É o primeiro computador de uso geral, né, produzido em grande quantidade e que dominou o mercado daí para frente. É o computador IBM 650 Magnetic Drum Data Processing Machine, máquina de processamento de dados de tambor magnético. Aquele cilindro giratório magnético que era a memória antigamente. Ele usava... o armazenamento não era binário, né? Ele usava dígitos decimais realmente para fazer os cálculos. Era quase como que uma calculadora programável. Cada uma desses tambores guardava 2.000 dessas palavras, 200 cabeças de leitura e gravação, e aí ele expandia a memória para até 10.000 palavras. O diferencial dele é que ele era barato em relação aos outros computadores, os gigantescos que havia na época, tipo 1 ou 2 ordens de grandeza mais barato, e alguns milhares deles foram produzidos que, em termos de fabricação de computador na época, podia sim ser considerado em massa. Hoje em dia, qualquer computador retrorobista fabrica mais do que o número de 650 que foi fabricado, mas ele é significativo, ele é pioneiro. A IBM ela pensou que ia vender 50 e vendeu 2.000. Só nessa escalinha. Mesmo porque esse mais barato que o computador era, eu não estou falando de 10 mil, 20 mil dólares, não. Era 100 e alguma coisa mil em 1953, o que traduzido para, pela inflação, ia dar 2,5 milhões ou 3,5 milhões de dólares. Ou seja, esse era o barato, né? Quase um MacBook. Quase um MacBook. Bem curioso ver isso, né? Bem interessante ver porque o avanço, né? E aí, esse foi o primeiro computador da IBM? Eu não tenho certeza. Não foi. Mas ela fabricava sim sob encomenda. Tá. É porque o primeiro equipamento que a IBM construiu, que aí ela fez, que construiu o conceito de família de computadores, é o 360. Já nos anos 60. Anos 60. Que aí veio 360, 370, 380, 390, depois virou pro Z-Series, que a IBM continuou fabricando até hoje, continuou produzindo até hoje. Aliás, a gente está num grupo, eu e o Juan, que teve uma discussão longa sobre questões sobre mainframes e recentemente teve uma discussão longa sobre ainda a validade dos mainframes no mercado. Aquela galera que ainda idolatra o mainframe, não, né?
Não. Na verdade, a galera quer matar, quer destruir os mainframes dizendo que idolatra a nuvem. Eles existem porque existem bancos. E os bancos praticamente existem porque existem mainframes, ou seja, viram uma relação assim simbiótica. Praticamente ficaram fundidos num ser só. É quase o Unix e o C, sabe? É por aí. Foi isso interessante sobre as coisas lá, falando, inclusive as novidades têm sido feitas em mainframe. Sim, a IBM continua fabricando mainframe, continua vendendo mainframe. A IBM e a Fujitsu. Tem mercado para isso, então bom. Mas vamos passar disso aí, vamos lá chamar os Zeus. Rise from your grave. Nós temos uma recuperação de um terminal burro, de um terminal serial ADM3A, fabricado pela Lear-Sigler, que é a mesma empresa que fabrica o Learjet, que é o jatinho de Novo Rico. E... Ah, não é professor Jorge Tinta, não? Não. Aí não seria, aí teria que ser a primeira pessoa, era Laserjet. Não, esse é o Learjet. Learjet, que foi durante muito tempo o símbolo de, como falou bem o Juan, né? O símbolo de Novo Rico, né? Mas assim, talvez o pessoal lembra de jatinho executivo, são os Learjet mesmo. O Zag Electric fez um rolo com esse terminal. Ele tinha um que não estava fino, que estava repetido. E ele trocou com outro robista com esse ADM3A. Ele conta um pouco da história dele, etc. E o que foi mais difícil recuperar nesse camarada é que ele tem uma tela protetora, uma película, eu não chamaria de película porque é bem grossa, colada na frente do CRT, e a cola vai se degradando e ficando fosca, transparente e cheia de bolhas. E esse problema é chamado de catarata. Eu me identifiquei pessoalmente com essa recuperação. Eu me lembrei dos monitores LCD que o fio polarizador vai para o espaço. É quase isso. Juan, é bom lembrar, né, que o tubo de imagem, principalmente o monocromático, o preto não é preto, né? A ausência do elétron passando, realmente é um cinza, né? Então esses filtros, a função deles é literalmente você escurecer a imagem. Só que nesse caso não havia nenhum problema no LCD propriamente dito, não havia desgaste, não havia burn, não havia nada, ele estava ótimo, mas você só conseguiu, mas só foi possível ver que ele estava ótimo quando ele descolou e deu uma trabalheira para descolar isso. Ele deixou ele mergulhado numa solução que eu não me lembro do que era, e ele foi botando uma faca, mas uma faca de plástico para ir tirando e puxando a película aos poucos, até que ver toda aquela cola degradada e quase esfarelada na mão dele. E mesmo assim a cola estava segurando a película. Eu não devia chamar isso de película, porque é tipo uma placa. Ele tem o quê? Deve ter uns 2 ou 3 milímetros de espessura, e é dura. É uma tela mesmo, né? Parece a história toda de trocar... Toda a história de trocar fio polarizador de tela LCD. Exatamente a mesma coisa. Pode ser uma coisa bem semelhante. Eu nunca vi um concerto dessas telas de LCD, mas não duvido que seja algo bastante semelhante. Mas depois que ele botou para funcionar, ele colocou com imagem clarinha e os caracteres todos distorcidos. Por quê? Porque o potenciômetro de contraste estava gasto e estava oxidado com os contatos, etc. Ele trocou o potenciômetro e a imagem ficou linda, maravilhosa. Esse é um vídeo bom de ver. Você chegou a ver ele todo, Ricardo? Não. Olha, não. A Cláudia, que gosta de vídeos de concertos em geral, eu te garanto que ela vai amar esse vídeo. Veja com ela. Vou falar com ela, vamos ver esse vídeo. Esse em particular. Uma coisinha interessante sobre esse terminal é que quando ele... É uma plantação de 74 LS, né? Padrão. Nem é microprocessado, a placa dele é gigantesca. E ele começou a ver quais chips faziam e ele viu que tinha 14 chips de RAM de 1K por 1 bit. Mas por que 14? Porque era um terminal ASCII, ele não se preocupava em definir caracteres além do ASCII, então ele só precisava de 7 bits de RAM, não 8. E 2K dá exatamente o que é necessário para fazer uma tela de 80 por 24 ou 80 por 25. Dá exatamente uma tela de 80 por 25. Não, dá 2000 bytes. Cretinamente.
cretinamente. Eu achei até que ele nem é, porque ele é bem, ele não tem aquela linha de estações, ele não é tão sofisticado como outros terminais, ele é anterior ao VT-52. O VT-52 ele é quase uma evolução, pelo menos no quesito dos códigos de controle desse cara. Outra curiosidade, aqueles computadorzinhos azuis que o Bafa leva para os encontros, ele se inspirou nesse formato de gabinete dele. Sim. Na verdade, assim, o Bafa pegou um projeto de impressão 3D para fazer um terminal, um formato de um terminal, e é inspirado nesse. É inspirado nesse ADM3A. Ele pegou esse projeto pronto, que é num Instructables da vida, o que? Não sei. Acho que ele pegou no Thingiverse. Acho que ele pegou no Thingiverse. Ele pegou o modelo da impressora 3D, né? E detalhe, Thingiverse, no Thingiverse, coisa verso. No Thingiverse, detalhe, no Thingiverse tem, aí quando ele foi pegar para imprimir, ele imprimiu em 6 partes e depois montar. Como ele falou, deu uma trabalheira do caramba, aí teve coisa que falhou, aí ele teve que lixar, pintar, fazer um monte de coisa, que ele falou, não vou imprimir isso tudo de novo, tá louco, o negócio não funcionou, não deu. Foi uma guerra para concluir, mas ficou uma graça. Tem 3. Né? Fazer o quê? E você vê que num deles dá para ver as juntas das peças e no outro não dá, porque ele já sofisticou lá os mecanismos dele para fazer a colagem, sim. A pintura, etc. Sim, já deu uma melhorada nesse aspecto, já deu uma incrementada, e aí ele já mandou ver isso, já ficou melhor. E é inspirado claramente, o projeto é claramente inspirado nesse terminal. Esse projeto originalmente eu vi num vídeo do Perifret, que é aquele canal que ele faz com a esposa. Retro Recipes. O Retro Recipes. Ele originalmente apareceu lá. A gente já mencionou restaurações feitas por ele em algum momento, acho que bastante tempo atrás. Ele fazia restaurações, não fazia? Foi basicamente coisa relacionada às restauração. Ele documentou uma restauração, aquelas restaurações bem extremas daquele clássico, aquele Atari 800 XL que passaram com o carro em cima. Eu lembro. Não foi ele que restaurou, mas a pessoa restaurou fotografou todo e ele passou as fotos, ele comentou a restauração e fez um vídeo. Nós botamos, é um clássico dele. Ele continua fazendo, eu não tenho olhado muito o canal dele, porque ele acaba envolvendo também outras coisas nos anos 80. Por exemplo, uma das loucuras dele que ele conseguiu foi comprar um dos Pontiac Trans Am que foram usados na série Super Máquina. Ele tem um dos Trans Am que foi usado. Então ele falou, agora eu tenho um kit. Tem que botar aquela luzinha indo de um lado pro outro. Eu acho que tem. A gente comentou o canal dele, mas tem um tempo que a gente não dá uma olhada no canal dele. Ele tem uma seção de notícias que ele publica periodicamente, essa semana no Retro. Então ele conta notícias. As últimas coisas que ele fez, ele pegou um gabinete de Amiga, pegou aqueles kits de Amiga e colocou lá dentro. Amiga com mini amiga, que não é uma amiga, ele colocou um lá dentro. Eu tô sem olhar o canal dele já tem um tempo. O que mais que tem aqui novidade? Tem questão do estúdio, visita o pessoal no estúdio dele pra conhecer, algumas coisas que ele tem colocado lá, o The Retro Show. Ele tem trabalhado mais esses conteúdos assim. Vocês estão esquecendo uma informação muito importante pra falar. Eu falo que o Zag Elétrico, ele já fez a barba, ele tá com menos cara de náufrago. Uma das últimas coisas que tem um pouco mais de um mês do canal do Retro Recipes é um gabinete translúcido, transparente para acomodar em 64. Gente, como o pessoal gosta de gabinete transparente. Qual a necessidade disso? Cachorrinho da necessidade se manifestando. O meu Ômega 1, ele tá com o gabinete transparente, ele vai ficar com o gabinete transparente apenas por um motivo muito simples. Eu não tô com um saco de pintar aquele gabinete. Eu desisti. Não vou pintar aquele gabinete. Então... É um motivo perfeitamente válido, eu te entendo. Chega. Inclusive, gente, eu tô devendo e eu não esqueci que eu tenho que fazer a série para fechar a história daquele gabinete, para fechar, porque eu não esqueci as histórias sobre toda a saga do Ômega, não concluí. Eu tenho que falar dela. Tá? Falar. Mas por hora, enquanto a gente não fala, vamos passar pro próximo, falar do Adriano Preto, né?
Ele fez uma restauraçãozinha assim, bem feijão com arroz, mas é legal porque é de um micro muito maneirinho que eu tenho um amor muito grande por ele e é outro que, viu, Franklin, eu não vou vender, que é o Atari 800XL. Agora o Franklin... Mas isso ele nem vai se importar porque ele tem Atari 800XL. Ah, tá. Ah, bem. Então o Franklin agora eu tava achando que ele tinha deixado com um prato. Agora não. Ah. Mas o dele e o seu não estão com os plastiquinhos ainda nos botões prateados, nem no logo não, né? A porta do cartucho, né? Não. Ah, o meu tá. Cara chato, hein? Mas o meu tá melhor do que esse cara, porque ele mandou pro Adrian Black. Porque o meu, pelo menos, tem todas as teclas. O dele tá faltando uma tecla. Tá faltando uma cobertura de teclado. Tá faltando a letra Q. Quer dizer, ela tá faltando, mas funciona. Não era esse o problema que ele tinha. Ele tava com tela preta ao ligar. E aí ele começou a testar tensões, testar sinal no osciloscópio. Testa daqui, testa dali, testa daqui, testa dali. Ele viu que algumas vias de endereço estavam com voltagem baixa. O chip antigo estava muito quente. Ele tirou o chip, ligou o micro sem o chip. Obviamente que não funciona, mas para ver se as linhas de endereço voltavam ao normal, e voltaram, o que é uma má notícia, porque o Antique é um chip custom que é difícil de encontrar, e para ele garantir que só esse que o defeito era esse, ele teve que tirar temporariamente o Antique de outro 800XL dele. Não tem nenhuma implementação FPGA dele, né? Não que eu saiba, pode até ter, mas nem eu, nem o Adrian Black, nem nenhum dos presentes nessa mesa tem notícia de que tal coisa exista. Era uma coisa que faria sucesso. O primeiro que fizer um desses vai vender a rodo. Sabe que tem um ele cara... Não, posso só comentar que ele é uma das metades do sistema de vídeo do Atari 800, junto com o GTIA. O outro é o TIA-C, não é isso? É o GTIA. O GTIA. GTIA, isso. GTIA. Você sabe que tem um cara que tá agora que tá postando lá na MSX.org que o cara tá pegando o chip, tá cortando, decapando, levantando o die, transformando aquilo ali, escrevendo código FPGA e soltando por aí, né? Tem um cara fazendo isso. O cara fez do SCC, do MSX, tava fazendo, acho que do 9918, se eu não me engano, tava querendo fazer do 38, não me lembro qual. Tava fazendo isso. E isso era uma iniciativa que era interessante. Se ele pegasse fazer. Não é MSX, mas seria interessante fazer. Porque, pô, chip custom é uma desgraça. Faz uma falta do caramba, né? Não é que nem o Commodore 64 que você acha. Apesar de ser custom, você acha ele. Na AliExpress você acha chip o Commodore 64. Se você procurar. Falso, mas você acha? Tá, mas eu falei, eu não entrei nesse detalhe. Eu não quis entrar nesse detalhe da falsidade. Você tá reclamando aí da falsidade deles? Pô, peraí. Eles nunca falaram mal de... Toda vez que eles falaram, foram honestos falando das pessoas. Uhum. Esse cara não é o Ken Shirf, né? Não é o Ken Shirf. É um cara da comunidade MSX, um cara que ele tem feito isso. Ele tem feito isso com alguns chips de MSX. Aí, obviamente, já tem gente falando, ele vai fazer do V9990. Ai, Jesus amado, lá vai mais um viajando na maionese. Mas seria interessante se ele pudesse fazer do Antic ou de outros chips de outras plataformas, porque isso é uma coisa bem útil, né? Outra coisa que o Adrian Black fez nessa máquina depois de consertar ela, é meio consertar, né? Porque agora ele tem dois Atari 800XL bom e só um chip Antique bom. Só um deles vai funcionar de cada vez. Mas ele fez uma coisa nesse que é interessante, que o Atari 800, não XL, aquele todo feito de superfícies planas, que tinha 2 slots para cartucho, ele tinha uma coisa que o 800XL não tem: saída de Cruma e Loma. Eu falei isso sem querer, eu juro que falei isso sem querer. Luma e Croma. Meu Deus, eu inverti as vogais. Eu não acredito que eu fiz isso. Tá, esse vídeo. Dá pra você puxar esse vídeo, né? Lume Chroma. Sim, dá pra puxar esse vídeo. E o conector tá lá, só que com o pino vazio. Ele tem o pino de Luma, que significa vídeo composto preto e branco. Também tem o vídeo composto colorido, né? Que é o que eu puxei do meu. Mas ele tem também a possibilidade de fazer a saída desse vídeo. Você só precisa cortar um capacitor, soldar um fiozinho na ponta num ponto onde 2 resistores se juntam até o pino que está aberto no conector e pronto. Ele passa a ter o Luma da mesma maneira que o 800 não XL tinha. E ele testou num monitor que tinha esse vídeo. A imagem fica bonita.
Num vídeo do YouTube não dá pra ver realmente uma grande diferença entre ela e o vídeo composto, mas das nossas experiências de vendo imagens em S-vídeo versus vídeo composto do mesmo computador, deve ter ficado show. Palavra de quem vê, às vezes espeta o ômega no vídeo composto, espeta nesse vídeo, nossa, faz uma diferença absurda. Esse vídeo fica linda a imagem. E fica a dica, porque ele explica direitinho no vídeo, e para donos de Atari 800XL por aí, vocês podem fazer esse mod. É simples. É simplinho, então, show de bola. É só cortar. É só soldar. É só soldar. Parece Não, mas piadas à parte, também depende muito da revisão da placa-mãe. Tem umas que assim, tem umas que é mais ou menos fácil de fazer esse mod. Assiste o vídeo, compara a placa desse XL com a placa do XL que você tiver, e se não for igual, dá uma googlada antes de tentar essas coisas. Se não funcionar, reclama com o Adrian Black. Isso, reclama com ele, não com a gente, com ele. Mesmo porque você vai reclamar em português e ele não vai entender, então tá bom. Vamos pros Franks. Vamos pros Franks. It's alive! It's alive! It's alive! Temos um Frank que está nas notícias, que o pessoal tá querendo que chegue ao mercado. Alguns clientes já compraram. Chama-se Commander X16, um micro baseado na arquitetura Commodore, que a gente já mencionou algumas vezes. E poucas semanas atrás o 8-Bit Guy, que é uma das pessoas que está tocando esse projeto, deu o último status das coisas. Eles contrataram uma fábrica que fica lá perto de onde eles moram, no Texas, para fabricar as placas-mães com aquele equipamento industrial mesmo, de onda de solda, etc. Trabalhadores colocando os componentes em esquema de linha de produção para sair mais rápido. Vai ter trabalho de escravo também? Eu espero que não, né? Esperamos que não, né? Daqui a uns 10 anos, talvez. Ele segurou a primeira placa que saiu da linha de produção. Ele ficou com uma cara boba assim, parece que eu tô segurando um bebê. Assim, o legal do que eu achei interessante como exercício era a proposta dele da máquina, né? Um dos propostas que ele queria não conseguiu, porque ele queria fazer uma máquina custando muito barato e não conseguiu. Parece que o custo da placa é em torno de $500 cada. E ele queria fazer a máquina custando tipo $50, $100. Na verdade, é o custo do kit todo. Porque você tem a placa, tem o teclado, tem uma placa-mãe para interface de vídeo, tem cartão SD e vários outros frufrus. Se fosse realmente só a placa num embrulho antistático, ia custar menos, talvez uns 400. Então assim, mostra aí a grande dificuldade que tem para atingir escala de produção, né? Porque isso não é um produto que você vai fazer dezenas de milhares para vender, né? Por falar em teclado, ele também mostra os primeiros teclados com as teclas já impressas, né? Com aquela impressão industrial, sem ter que ficar colando adesivinho quadrado em cima de cada letra. Legal, teclado isso, né? Propriamente dito. E ele descobriu uma outra coisa, que o chip de som que ele estava usando, o Yamaha 2151, ele pode também usar um outro chip da Yamaha que é um pouco mais fácil de achar, que ele apesar de ele não ser totalmente compatível, todo o software que foi feito para o micro até agora só usa as features que são comuns dos dois. Então tá tudo certo. Vai trocar para o 2164, né? Não é trocar, o que você for comprar, tanto pode vir com 2151 quanto com 2164. Tá, ele tirou o OPM e tá colocando, acho que... PN, não? Eu não sei, eu não... Sim. Que falta faz acho que o OPL é funcional. OPP. Quer dizer, que falta faz o João nessa hora, né? Porque o João vai falar isso de cabeça. Se não me falha a memória, o OP, seja lá qual for o caractere, ele passou a ser opcional. E o chip de som principal agora é o Yamaha. Eu posso estar enganado também. É o Yamaha 21XX, acabou. 21XX. Assim, eu pretendo fazer uma série de... Tava até conversando assim, pretendo fazer pelo menos 1 ou 2 artigos explicando, contando a história do Commander X16 lá pro Retrópolis. Tá nos planos. Assim como falar de uma outra máquina que a gente estava comentando antes, que é o Agon Light. Pretendo comentar um pouco sobre eles, porque são projetos de máquinas novas de 8 bits produzidas em 2023.
né? Esse Agon Light é muito delícia. Eu tô com uma vontade primal de comprar um. É aquela máquina que tá evocando em você os seus desejos mais primitivos, né? Isso. Então eu pretendo falar sobre eles no site, pretendo escrever alguma coisa para lá, tá? Então não sei quando eu vou conseguir ter isso escrito, mas são duas máquinas que eu tenho interesse em falar. E depois que eu escrevi aquela série sobre o Naboo, né? Então a gente comentou sobre o Naboo, e eu comecei a pesquisar e achei informações sobre eles. Eu falei, porra, tá aí, é interessante que o pessoal não conhece, a gente apresentar essas máquinas. São projetos interessantes. Naboo é projeto. E no caso do Agon Light, tem dois amigos nossos, um abraço pro Pedro, um abraço pro Pablo, que estão comprando. Estão para receber. Parne tem? O Parne vai comprar um. O Parne e o Pedro compraram. Então eles ainda não receberam. Então vai ser até interessante sair e pegar alguma informação deles, como é que tá, tudo lá. E além deles tem aquele projeto usando o SP8266, né, a plaquinha de desenvolvimento, que o pessoal bota uma seda VGA, tudo que o Manuel Neto, do canal Tbyte Creator, nosso chapa, que a gente sempre recomenda o pessoal se inscreva no canal dele, o material dele é bom. Ele tem feito alguns vídeos, fez alguns vídeos falando sobre TTGA, eu esqueci o nome, não adianta. Tem que dar um pulinho lá no canal dele, dar uma olhada que vocês vê. Giovanni, conta aí que história é essa do Noel Lopes consertando os concertos incompetentes dos outros? Isso aqui, se você olhar só pela a imagem de capa do vídeo, você já vai ter uma ideia da aparência que estava da aparência da tela. Né? Isso é uma máquina. Tem as duas metades inferiores de cada caractere. O Noel Lopes ele teve que dar um pulinho logo ali na Espanha, e um amigo dele passou essa máquina para ele, falou que estava com um problema. Ele foi olhar assim e viu isso, e ele acabou ficando realmente curioso com relação a isso. Assim, vale a pena lembrar, né? O Amstrad ele é muito parecido, o CPC, né? Ele é muito parecido com o PC com CGA no quesito vídeo. Ele tem uma ROM onde fica os 7 caracteres, porque ele também tem o 6845. Aliás, os 7 caracteres dele é a CGA cuspida escarrada, né? A grande curiosidade é assim, o que aconteceu com ele fez vários testes, verificou se estava no Gate Array no Amstrad, estava no 6845, mas ele estava vendo assim, que até as referências de memória de vídeo estavam seguindo essa lógica. Então, depois de muito fuçar, ele, porque consertando o conserto dos outros, ele descobriu que alguém tinha feito um reparo e ficou um pino sem soldar em acho que é um Demux. Então o Demux, aquele bit estava sempre no mesmo estado. Então por isso os caracteres apareciam desse jeito, só para a segunda metade. O legal desse vídeo é que ele faz o contrário, ele força o status desse pino a ficar sempre ativo, né? Então aí você vê o contrário, você vê só a metade de cima se repetindo. Maneiro. Isso acho que era mais Right From Your Grave do que It's Alive, né? A máquina tava funcionando, só tava louca. Para certas definições polêmicas de funcionando, mas vai lá. O importante é que vocês têm as notícias das bizarrices do mundo retro aqui em primeira mão no seu Repórter Retro. E vamos pros vídeos legais, que tem uma coisa bastante educacional aqui. Temos um crossover entre 8-Bit Guy e o SAG Electric, falando tudo que você precisa saber sobre terminais burros, como aquele ADM lá que o próprio SAG tudo que você precisa saber sobre terminais, estúpido. Ainda bem que no inglês o adjetivo vem antes, e então você não precisa da vírgula para evitar treta. Então ele explica aquela coisa que é o terminal burro barra estúpido, ele é a evolução do teletipo, né? Que no caso substituíram, para a alegria da mãe natureza, a impressão do que estava sendo na tela para uma tela de monitor, e assim você poder ter um mínimo de economia de recursos. Mas no vídeo
no vídeo do documentário do Jason Scott, lá do Get Lamp, sobre o Adventures, tem um entrevistado que fala que o pessoal durante uma semana ficou só jogando em terminais de teletipo Adventure. Então imagina quantas florestas foram derrubadas. Nossa Senhora. Então assim, ele se juntou com o Zage, né, para fazer a explicação e para falar e também tem dinossauros nesse vídeo, né? Hein? Em 4 minutos e 56 segundos tem dinossauros. Eu vi esse vídeo há bastante tempo, várias semanas atrás. Você disse 4 minutos e quanto? E 56. É aquela coisa de meio de estrada que muda nos Estados Unidos para enganar os bonequinhos de dinossauro na beira da estrada, no caminho pra casa do Zag. Lá ele não mora, né? Ele se esconde. Fica mais fácil roubar a luz para ligar as máquinas dele. Ótimo vídeo, um vídeo instrutivo e que vale a pena ver. Isso aqui de Gels, Giovanni, é coisa tua também, não é? Isso é a segunda parte de um vídeo que tem mais de um ano que a primeira parte saiu. É do Amiga Love, se eu não estou enganado. Descobri porque eu não lembro mais. Eu copiei o link errado. Agora, um minuto, por favor. Essa ligação é muito importante para nós. Eu estou usando um teclado reserva aqui e eu estou tendo que reaprender o layout. Exatamente, é um vídeo. É a segunda parte de um vídeo cuja primeira parte está 10 meses no passado. O Amiga Love ele resolveu fazer um vídeo sobre montar uma estação de trabalho rodando Gels, que é a interface gráfica que foi desenvolvida por Commodore 64, no caso usando a versão do Commodore 128. Então, literalmente, ele decidiu colocar tudo que o melhor que o dinheiro poderia comprar para montar essa máquina. Então, assim, ele está com 128D, ele está com o Gel 128, inclusive com a versão que o grosso da máquina tem, né, em ROM. Ele instala dentro do 128, ele colocou ele está com 1581, que é o drive de 3,5 para o Commodore 64. Aí sim, ele se adentrou no universo dos dispositivos da CMD, né, que também é quem fez o DIF-DOS. Então ele botou um HD, ele botou uma expansão de RAM com RAM Link, ele tem aquela REL e por aí vai. CMD é a empresa que fabricava o DIF-DOS? A Creative Micro Designers. Sim. Essa é uma empresa que merece cartas de amor, né? Porque, pelo amor de Deus, né? A velocidade dos 15xx padrão. Não, ele instala tudo. Inclusive, o expansor de slot, onde ele instala a REL, tem inclusive uma fonte de alimentação própria. O cara bombou esse 128, né? O segundo vídeo é a declaração dele, né? De amor à CMD. Inclusive, se eu não estou enganado, ele passa um pouco também da parte de impressão, ou seja, a possibilidade de imprimir o documento, ligando uma impressora Star NL10 própria do Commodore 64. Por acaso essa impressora é ligada com... Ela é IEC também. Imaginei. Raridade. Você vai usar essa impressora mais no que, né? Não tem jeito. É uma impressora serial com um conector diferente. Não é RS-232, é síncrono, né? É derivado de um RS-4 alguma coisa, não é isso? Isso. Tem a conexão do monte de drives, a possibilidade de particionar o HD em milhares de partiçõezinhas. Acho inclusive que ele usa o uso da REL para acelerar a execução do Smart Drive. Literalmente o Randisk. Randisk não, né? Um cache, um Smart Drive da vida. Não, o Randisk, inclusive, o principal, né? Na montagem do setup dele, o mouse. Sim. O 128 já dava suporte a isso nativamente, né? Não, o mouse próprio da Commodore é o 1531, se eu não estou enganado, o 1351. Tipo, ele monta. Já achei aqui. Joystick. Ele é a cara. Ele tem a mesma cara do primeiro modelo de mouse do Amiga. Para não dizer que é a mesma caixa. Aliás, esse canal do Amiga Love ele tem um post de blog também, para quem quiser. E esse canal ele tem diversos vídeos com diversos assuntos sobre Commodore e Amiga também. É uma boa recomendação de canal para assinar. Aliás, sabe que eu vou fazer isso agora. Eu não assino esse canal em particular. Com certeza que eu não ouvi falar dele antes.
inscrever-se. Pronto, tô inscrito. Não vou mais perder coisas interessantes dele. Beleza. Vamos pro Mano Parça? Bora! Brasil! Para variar, metade das sessões Mano Parça, quando elas existem, é mais uma vez monopolizada pelo Vitor Truco, e desta vez a gente está um pouquinho atrasado porque isso foi posto em pré-venda em junho, não foi em julho, e a pré-venda acabou. Essa é a má notícia. A boa notícia é que a venda não pré ainda está rolando. Tem exemplares disponíveis dessa coisinha aqui que se chama TN-VDP e é um substituto do chip VDP do controlador de vídeo do MSX, do 9918, do TI-99, do SG-1000, do SC-3000 e de algumas outras máquinas também. Pega aquele episódio lá, com os últimos episódios aquele último episódio com o Punk, você vai saber a lista de máquinas. Os quase que nem MSX, né? A árvore genealógica desse bichinho aqui, que é uma plaquinha FPGA que você troca o VDP por ele, e você tem conector. Tem conector HDMI também, e VGA. Que, se não me engano, ele é VGA de 31 kHz, não é isso? VGA normalzão e HDMI também. Ele é adaptado adaptação do projeto do FA18. F18A. F18A. Esse projeto existe há muitos anos já, acho que quase 10 anos, se não 10 anos, e ele foi feito originalmente pensando no TI. Texas. No Texas, porque ele está justamente substituindo o chip da Texas, que o primeiro computador no qual esse chip de vídeo apareceu foi justamente o computador da Texas, muito compreensivelmente. Só depois ele passou a ficar mais famoso no MSX. Ele tá, em termos de funcionalidade, além de ele soltar HDMI e VGA, ele também tem um modo de 80 colunas compatível com o modo de 80 colunas do 9938. Mas ele não é o 9938. Um MSX2 não vai conseguir funcionar nesse camarada. Você não vai conseguir rodar jogos de MSX2 nele. Mas se você tem um software que funciona em modo texto, que a única coisa que ele usa do MSX2 for as 80 colunas, são boas as chances dele funcionar com esse chipzinho aqui. Talvez tenha alguns problemas de BIOS, né, de ele detectar, né, o tipo de máquina, algo assim, mas é coisa que dá para dar uma hackeada aí nas posições de memória da BIOS e fazer alguma brincadeirinha aí. Quer dizer, acredito eu, né? Eu sei que tem tanta coluna, mas eu nunca me peguei para procurar como é que esse negócio funciona de verdade no F18, lá no Texas, né? O 80 colunas, ele é característico do 38A, mas quem usava era o Geneve, porque Geneve usava um 9938, lembra? Sim. Se ele implementa igual, o comportamento deve ser muito parecido dos MSX da... Em termos de hardware, eu acredito que seja absolutamente compatível. Acho que talvez o único problema seja a detecção dele por parte da BIOS e você usar um software de MSX2 que usa a BIOS para detectar a presença do 9938 e talvez possa dar problema, talvez precise fazer um pequeno hack para enganar ele, achar que está no MSX2, bababá. Você pega a ROM do cartão de 80 coluna da Gradiente e usa. Usava 9938? Ele tem o 9938 e ele implementa a 80 coluna bonitinho. Tá aí, né? É uma experiência maluca para testar. Mas é importante que esses projetos que têm grande público, né, de um micro que é muito popular, né, mais de um micro que são muito populares na comunidade retro e que pode reviver esses micros, tenha um fabricante brasileiro deles. Que a gente possa comprar aqui fácil e não ficar se arrancando os cabelos com se é falso, se vai chegar, se a Receita vai taxar, se a Receita vai dizer que a importação é proibida e mandar de volta, etc. É uma excelente notícia e pedimos desculpas por não termos dado essa notícia no mês passado. Vamos para os comentários agora? Temos riqueza de comentários, né? Tem a MSX no meio, o pessoal fica atiçado, né? O pessoal fica animado. Até nós ficamos atiçados porque o primeiro comentário é do Melo Júnior dizendo faltou o nome do episódio. O que aconteceu aqui? Não sei. Mas acho que foi no post que o César Aurélio botou só episódio 143
E aí não saiu. Eu acho que foi eu que entrei lá e corrigi. Botei os quase que nem MSX, tomou um parte A. Acho que foi isso. E aí, mestre Gessel Assunção vem e mais uma vez resolve dar uma aula, né? Porque ele não consegue abrir a boca sem dar uma aula, né? Ele é fisiologicamente incapaz disso. Então, nós temos uma aula. E ele diz: em 1981, eu e 2 amigos, Rui César Neto e Mauro Múrcia, que faziam estágio comigo no CCE da USP, fizemos um computador com Z80, 2 PIO, um TMS 9918 e um TMS 5520, sintetizador de voz, que queríamos usar para som em geral. Só chegamos a montar 16K de DRAM em uma placa face simples e Z80 com meu projeto de controle de DRAM em protoboard. Em março de 82 o projeto foi interrompido quando o Rui saiu da USP para projetar o primeiro clone de PC do Brasil, o Ego da Softtech. Ainda tem alguns dos chips que usamos e tem uma fotinho lá no site dele dos remanescentes desse projeto dele, maneiro. E ele continua em outro comentário. Rapidinho, uma curiosidade, já que tá falando de chip, falando de Texas, do TMS 5520, esse chip chegou a ser fabricado no Brasil. Ou pelo menos anunciado que seria fabricado na Texas, estando no Brasil. A Texas tinha fábrica de chip no Brasil. Em Campinas, né? Eu vi isso mencionado. Na primeira vez na minha vida que eu fui a Campinas, não foi para visitar vocês, foi numa visita à IBM pelo IME. A gente ficou 2 dias lá e a fábrica da Texas foi mencionada. Isso, mas a gente não foi nela. Mas o mestre Gessel continua com a aula em outro comentário, dizendo: a razão pela qual tantos engenheiros independentemente chegaram à mesma solução de combinar o VDP 9918 com o Z80 é bem simples. O Z80 era o único processador que fazia refresh de memória dinâmica, DRAM. Se você usasse a memória principal como buffer de vídeo, o próprio circuito de vídeo faria o refresh para você e aí qualquer processador servia. 6502 para Apple II, Atari 8-bits, VIC-20, Commodore 64 128, Acorn 8-bits, 6809 para o Terra Escola, Z80 para Sinclair, o 8-bit, 68000 para Macintosh, Atari ST e Amiga. Mas se o vídeo era separado como 9918 ou na placa CGA do PC, o jeito era usar Z80 ou ter um circuito complicado como no PC, parte do timer e um canal de DMA. Eu avisei que era uma aula. No vídeo, no YouTube, temos um comentário do usuário que conhecemos AnakX, né? Esse MSX, se curte. Nossa, você acha? Não, nossa, imagina, né? E aí, fazer uma correção, ele falou e ele disse assim: salvo engano, a Gradiente também vendeu o Expert com 80K. Cara, Expert com 80K é simples, é 64K de RAM mais 16K de VRAM, ponto. Primeira vez que eu vi essa picaretagem foi justamente no SVI 328. Tinha uma etiquetona imensa colada no próprio gabinete do micro dizendo 80KB. Tanto a Gradiente quanto a Sharp anunciavam deste mesmo jeito, 80KB. Não estavam mentindo, mas estavam faltando com a verdade. Não estava disponível para aplicação, né? Mas não estavam mentindo. Era em termos de picaretagem, era uma picaretagem suave. Os 72K daquele Amstrad espanhol é outra. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Aquilo é picaretagem grossa, não grossa. Não. Nós nem vamos mencionar. Pesquisem, fiquem curiosos, perguntem. A gente não vai mais falar mais sobre isso, porque é uma atrocidade que vai fazer você perder a fé na humanidade. Vamos passar para a parte B. Nós temos na parte B temos 3 comentários, né? Temos o Hibson, que ele pergunta: este Peter Punk é o mesmo do Linux? Eu respondo: o próprio, em carne e osso e sem trair o movimento. E aí tem o 3º comentário do Giovanni. Porque eu lembrei da piada, né? Lembrando que os dados no labor ficavam sim na nuvem, pois eles ficavam armazenados em computadores da Gold Cell. E todo mundo sabe que nuvens ficam no céu. Ai, meu Deus. Pelo menos que. Eu quase achei que você ia falar que os dados ficavam armazenados na No vídeo tem o comentário do Fabrício 4794. Darth Vader pensou tomar Nabu ou por Nabu em outra órbita. A capacidade, a 5ª série dos nossos ouvintes grita nesse momento, assim, vira lá de uma galáxia muito distante, inclusive, né? Ela vem de lá de trás. E o nosso caro secretário de Cultura, Guilherme Mitchman, vem: no fim dos anos 80, a União Soviética pagou a Pepsi com cerca de 3 bilhões de dólares em armamento. Por um tempo, a Pepsi foi uma das maiores potências militares do mundo.
Maior pesadelo da Coca-Cola. Isso. Vai que eles invadem a gente. Vamos ocupar as fábricas da Coca-Cola para levar a democracia. Boa. É um líquido escuro? Nós quer. Boa. Líquido escuro e viscoso, estamos dentro. É verdade. Bem, com isso fechamos os comentários. Vamos passar então para fechando já, falar do É Nóis. Primeira coisa do É Nóis é só lembrar para quem está ouvindo e já acompanha o site, sabe que o meu livro, né, o MS-DOS Revelado, foi relançado numa editora relançada em papel. Está sendo pela editora Wiclap. Se você quiser comprar o livro, ele já colocamos lá no site, expliquei tudo. Quiser comprar o livro, está a princípio custando R$70,01, mas até o fim desse mês, e você está ouvindo isso no dia 30 esse episódio está saindo na noite do dia 30 de agosto, no dia 31 ainda está valendo um cupom de desconto, que não adianta, eu não vou falar o cupom aqui, porque o cupom parece uma chave pública de criptografia assimétrica, uma coisa bizarra. Tá no post, né? A chave tá no post, não tá? Tá no post. Tá. Vocês vão conseguir lá, com essa chave, conseguem um desconto de R$10 na compra do livro. Então o livro até o final de agosto está custando R$60,01 se vocês usarem essa chave para vocês poderem obter o desconto, tá? Ou seja, até amanhã. Até amanhã. Ou seja, até amanhã. O livro é exatamente o mesmo, a única alteração que tem são alterações estéticas na capa, tipo, agora tem o logo eu botei o logo da editora, por motivos óbvios, e a parte de trás eu trocou o QR Code, o código de barra que está lá. Não houve nenhuma alteração no conteúdo do livro. Em breve, eu estou vendo com uma outra pessoa, com a ajuda de um amigo nosso, inclusive ouvinte, que a gente está fazendo, ele está transformando o livro para formato EPUB. Então, se alguém quiser para ter ele em formato digital, para ler no seu Kindle, tá? Estão vendo isso aí, então eu acredito que em breve vamos ter ele também em EPUB para quem quiser comprar e ler em formato digital, ler num leitor de e-books. Estamos vendo isso aí, mas ele já portou o livro praticamente todo e agora está fazendo o refino, acertar tudo. A gente vai ter que ver a questão da DRM, essas coisas todas, tá? Mas se você quiser o livro em digital, somente o PDF, pode entrar em contato comigo, é R$25 e a gente já despacha. Gente, o Ricardo não mexeu no conteúdo, inclusive aquele palavrão que tá escrito numa página que você só consegue ver no espelho de cabeça para baixo, tá lá ainda, tá? Pois é. Comprem e confiram. Eu só não vou dizer qual é a página. Vocês vão ter que descobrir, tá entre a página 1 e 240. Também só para lembrar o seguinte, a gente tá vendo espaço para MST Rio. Vocês sabem que o Lardo Meyer tá em obras, então a gente provavelmente não vamos ter o espaço disponível para fazer evento em 2023, 2024, muito provavelmente ainda não. Talvez 2025, depende da situação lá deles da obra. Estamos correndo atrás de outro lugar, já corremos um monte de lugares, a gente tem uma proposta de um espaço muito bacana, que pertence à Prefeitura do Rio de Janeiro, num local próximo lá. A data a princípio que a gente solicitou é no dia 30 de setembro, um sábado. E por que eu não estou dizendo ainda o local e confirmando com vocês? Porque a gente depende da confirmação de um órgão superior ao espaço, tá? Eles confirmarem pra gente, para dizer que sim, beleza, pode fazer. Tá? Mas a princípio está tudo amarrado. Se eles derem o ok, a gente vai começar a divulgação e a gente convida vocês a irem. Olá, aqui é o Juan que está editando o episódio. O ok foi dado e posso anunciar que a segunda MSX Rio de 2023 ocorrerá na Nave do Conhecimento, que fica bem ao lado do estádio do melhor time do universo. Em breve vocês verão um anúncio oficial. Participarem, que vai ser um evento num formato, a gente crê que vai ser um pouco diferente, porque as pessoas vão poder participar, vai ter muita gente que participa nesse equipamento público, que participa, que estão lá, vai estar aberto para eles também. Então, uma das coisas que eles falaram, a gente gostaria só que eles ofereceram todo o espaço, e eu posso dizer que entre nós talvez é o melhor espaço que a gente já teve disponível para fazer um evento. Ponto. O espaço é grande, tem mesa, tem cadeira, tem tomada,
tem um projetor, um computador ligado num projetor que a gente vai poder usar o dia todo. Tem, assim, a sala é grande, tem ar-condicionado, tem um banheiro, tem bebedouro, tem tudo. Assim, o melhor tranquilamente. O espaço vai estar disponível também, que eles falaram. A única coisa que a gente pede é que as pessoas que participam aqui, que estão interagindo aqui, vêm para esse espaço, também possam participar do evento de vocês. Então, eu peço que vocês já reservem a data, 30 de setembro. Eu espero que a gente já possa dizer o local, talvez aí, por ocasião que vocês estiverem ouvindo isso, já podemos estar confirmando, divulgando e anunciando para tudo que é lado, porque eu preciso somente do órgão superior dar o ok e dizer, beleza, está autorizado, pode fazer o evento. Oremos. Oremos, choremos, rezemos, acendamos velas ou coisas do tipo para poder fazer. E a gente vai fechando a parceria, a gente deve fazer outros eventos lá. Lembrar que alguns lembram com saudade lá do Centro de Arte Calouste Kubeckiano, Centro Rio, na Praça 11. O Calouste está com tudo ocupado até o fim de dezembro de 2023. Tanto que eles falaram com a gente, falaram assim, volta aqui no início de dezembro que a gente vai ter espaço a partir de março. Março de 2024 a gente consegue. Porque acontece, depois vem preparação para carnaval, o Calouste é um espaço usado como base de operação, uma coisa meio estranha para falar isso para uma escola de samba. Mas é como uma base para algumas escolas de samba, inclusive a minha do coração, a Portela. Salve o manto azul e branco da Portela. Então eles falaram pra gente, não, para março dá pra gente ver, mas você já volta aqui em dezembro para acertar. Então é possível que a gente volte para o Calouste, para Retro Rio, e nesse espaço que a gente teve acesso da prefeitura, que eu não posso dizer ainda exatamente aonde, porque não está fechado, talvez a gente faça as MSX Rio lá. Vai ser MSX Rio de um dia, eles não abrem domingo, mas a gente está conseguindo espaço, e aí quando a obra concluir lá no Lar do Mé, a gente vai estar lá de volta, já com uma melhor estrutura, com melhores condições. Eu sei que nesse mês aqui, se tudo correu bem, a perspectiva da obra é alargar a entrada. Quem já foi no MER sabe que a entrada é bem estreita, né? Então o objetivo do trabalho da obra em agosto, pelo que me contaram, era basicamente alargar aquela entrada para poder subir ônibus. Se quiserem manobrar e entrar um ônibus, poder subir. Então eles estão, eu sei que é isso. Vamos ver se quando a gente vai poder voltar ao lado do MER. Por enquanto, eu espero poder já confirmar com vocês o espaço, se tudo correr bem o mais rápido possível. Mas já anota a data, 30 de setembro, é o último sábado, é o último dia do mês de setembro, um sábado. Se for nesse local, vai ser a partir das 9 horas da manhã, e a gente vai ter restrição de horário por conta do espaço fecha às 4h30, então o encontro vai ser de 9 da manhã às 16 horas, porque 16h30 eles têm que fechar o prédio. Então a gente 16 horas tá fechando tudo. Se você é aquele que gosta de chegar na MST às 4 horas para dizer, oi gente, cheguei, já vai chegar lá para carregar a caixa, para ajudar a desmontar ou vai encontrar o portão fechado. Ou vai encontrar a porta fechada, exatamente, o portão fechado, entendeu? Então, vamos ver. Espero estar confirmando com vocês o espaço, e quando vocês ouvirem isso, já temos confirmando aí, já está comendo a divulgação, botando divulgação, pra gente fazer uma MST Rio bem bacana lá, tá? É isso. Fechou? Fechei, Tejo. Então, gente, obrigado por assistir a mais um Repórter Retro. A gente se vê na semana que vem. Aproveitem um dia de amanhã para comprar seu livro ainda com preço mais baixo. E isso aí, fui. Isso aí, gente, aproveitem o último dia do mês de agosto. Olha que maravilha. Agosto, mês do cachorro louco, mês do desgosto, aquele mês que parece que dura 3 anos, mas não, tá acabando. Tá? Mas se você comprar amanhã, dia 31, você conseguir pegar lá o cupom e comprar, você já consegue um descontinho no livro. Dá uma força aí, vai. Enquanto isso, a gente volta na semana que vem com mais um episódio. Até. Fui. Até. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a Retrobits, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail toda sexta as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.